Irmãos, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu queria fazer uma reflexão, não é acerca de um comentário, mas é uma reflexão acerca de Provérbios 24, no versículo 10, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então aqui nós vemos o escritor de Provérbios falando, aqui no começo, que nós vemos lá atrás, ele dando conselho acerca de vários assuntos. E um dos assuntos é esse. Porque muitas vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a gente se prostra, que a gente acaba ficando desanimado, né? E a nossa força fica menor. A gente fica com menos condições de enfrentar as situações na nossa vida. Agora, às vezes uma decepção, né? De repente até uma doença. Aquelas pessoas que muitas vezes sabem, né, que está com câncer, às vezes não é nem o câncer, normalmente é o que vai derrubar ela no momento. Mas é só pelo fato de ela estar com a doença, ela já fica desanimada, já fica cabisbaixa e se mostra fraco ou frouxo. Algumas traduções falam frouxo, outras falam fraco. Mas o interessante é nós sabermos que isso, né, tanto frouxo quanto fraco, não tem uma firmeza. Né? Nós vemos que frouxo, o que é uma... Você vai amarrar alguma coisa, né, e a corda está frouxa, como é que fica? Ela fica sem firmeza. E a mesma coisa a pessoa que tá fraco, ela não tem firmeza. E aqui está falando que a gente se mostrar, uma situação pode acontecer, nós podemos ficar desanimados, claro, a gente está sujeito nessa vida. Mas o que ele está querendo dizer aqui é não ser uma coisa constante, né? Porque angústia, meus irmãos, todos nós passamos, todos nós vivemos dias de angústia nessa vida. Às vezes uma área da sua vida está boa, mas uma outra área muitas vezes não está tão boa assim. E nós vemos que às vezes uma área existe angústia e outra existe felicidade. Às vezes algumas pessoas conseguem, né, ver e conseguem às vezes aplicar a coisas boas por cima das coisas ruins e não se sentir prostrado. Mas nós, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje, né, é muitas vezes as pessoas ficarem desanimadas, ficarem cabisbaixas e as suas forças ficam cada vez menores, porque isso é a realidade da nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo onde as coisas estão muito difíceis, as angústias são muito grandes. Parece que se alguém sai, você está esperando alguém não chega, fica naquela angústia, de repente liga no celular da pessoa, ou tenta falar com a pessoa e não consegue, parece que aquela angústia fica, né? E quando vem a angústia e a força é pequena, nós automaticamente nós acabamos confiando menos em Deus, menos no provedor, menos no Deus que sabe de todas as coisas. Então quando nós vemos tudo isso acontecendo, tudo isso que nos rodeia, né, vindo sobre nós, nós não devemos ficar prostrados. Pelo contrário, nós devemos sim glorificar a Deus e orarmos a Deus. Triste, meus irmãos, claro, a gente passa por tristeza nessa vida. Mas o que Deus fala aqui, o que o escritor de Provérbios, o conselho que ele nos dá para nós é não nos prostrarmos nessa situação. Não seja uma coisa contínua nas nossas vidas. Que isso não venha a ser uma coisa assim que fica, você se prostra, você fica triste, angustiado, amargurado, e aí a nossa força, o nosso desejo, a nossa vontade de orar e buscar Deus vai ficar menor. Então, é importante nós sabermos que quem nos dá a força é Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele disse assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui foi a visão celestial que ele teve. Então, meus irmãos, quando nós estamos fracos, é aí que nós temos que enxergar o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós dependemos de Deus. Não nos acharmos, porque quando a pessoa fica angustiada, fica fraca, como eu repito, todos nós estamos sujeitos a acontecer isso. Nós vemos, né, que a pessoa quer agir por si mesma, quer fazer as coisas pelas suas próprias forças. Mas o apóstolo Paulo fala que quando a pessoa está fraca, aí ela entende que existe um Deus soberano, que existe um Deus que pode todas as coisas, que existe um Deus que faz todas as coisas, ou seja, nós somos dependentes único e exclusivamente do Senhor Jesus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita, é Ele que faz com que nós venhamos passar por cima das angústias e das tribulações. Todos nós estamos passando por angústia. Se você ainda não passou, se hoje a sua vida está boa, se hoje a sua vida está bem, com certeza, meus irmãos, haverá um momento que você vai passar por essa angústia.
porque nós vivemos mais situações difíceis nessa vida do que propriamente situações boas, né? Ah, mas então você está sendo, né, aquele que eu sofri o evangelho. Não, irmão, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que toda a gente vive muitas vezes decepções, muitas das vezes angústias, situações difíceis, mais do que situações muitas vezes de bonança, né? Então nós estamos vivendo uma luta, estamos vivendo cada vez mais difícil. Você, de repente, numa área sua tá boa, mas a outra hora você tem luta, aí troca, uma área tá boa, outra área tá ruim, e assim a gente vai vivendo. Mas o que nós temos que entender é que nós não devemos nos prostrar, ficar triste. Claro, em algum momento da nossa vida nós ficamos tristes, ficamos amargurados, mas não ficar debilitado, se prostrar mediante essa situação, se mostrar frouxo, se mostrar fraco, né? Porque a angústia vai vir. E aqui ele está querendo dizer, quando a pessoa se sente assim e fica assim continuamente, é porque ela tem que crer no Deus de Israel, ela tem que crer no Deus Todo-Poderoso. Nós temos que crer em Jesus, nós temos que crer que Jesus, que é o que tira a nossa angústia, é Jesus que nos dá, muitas das vezes, o escape num momento difícil, numa situação difícil. E aqui nada mais é de nós não ficarmos prostrados. Porque quando a pessoa está angustiada e a sua força é pequena para quê? Normalmente é para fazer a vontade de Deus, para buscar a Deus, para orar a Deus. E aí nós ficamos fracos, aí nós ficamos desanimados e não conseguimos orar e não conseguimos buscar a Deus. Então não podemos nos sentir angustiados, podemos nos sentir, mas não ficar prostrado, não se mostrar isso, não ficar com um semblante contristado, mostrando e dia após dia. É uma situação hoje e já se levanta, já ora e já busca a Deus, porque a gente só consegue ter força quando nós oramos, nós só conseguimos ter força quando nós buscamos a Deus em súplicas, em orações. É isso que Deus quer de nós, porque quando nós oramos a nossa força aumenta, quando nós ouvimos acerca da palavra a nossa força aumenta, né? A nossa força melhora. Aquilo que está desanimado muitas vezes é uma injeção de ânimo, né? Numa linguagem popular, a qual Deus nos dá para nós continuarmos, e não somente naquele momento, nós devemos que continuar prosseguindo. Então aqui o escritor, né, de Provérbios, ele está aconselhando. Isso é um conselho, né? Isso é um conselho de não se mostrar frouxo no dia da angústia, porque senão a nossa força vai ser pequena, ou seja, nós ficamos assim, angustiados no momento difícil, e como é que nós vamos, né, vencer este problema? Porque às vezes, meus irmãos, o que acontece, o que ele está falando aqui, uma das coisas que ele está trazendo à nossa memória é o seguinte: muitas vezes a gente fica tão angustiado, que nós não conseguimos raciocinar direito, não conseguimos pensar direito, nós muitas vezes resumimos a nossa situação somente naquele momento, somente naquela situação. Parece que aquela situação é a situação primordial da nossa vida, né? Que se não for assim, não vai dar nada mais certo para nós. Não, irmãos, nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Então, o que ele está falando para nós é que quando as coisas acontecerem, não se mostrar, porque o que nos faz forte não é as nossas próprias forças. O que nos faz forte é um Deus, é Jesus, Deus Todo-Poderoso, que nos dá força, que nos direciona, que nos abençoa, que nos garante a vitória. É Ele que nos garante a vitória. É por isso que ele disse, né, em uma das suas passagens, ele disse que nós no mundo tereis aflições. E ele venceu o mundo. Ele fala, eu venci o mundo. E nós só conseguimos vencer o mundo através dele. Não disse vós também vencereis. Isso não tem na Bíblia. Mas o que tem na Bíblia, eu venci o mundo. Ele dizendo, Jesus dizendo, eu venci o mundo. Então a angústia que você está passando, a angústia que eu estou passando muitas das vezes, ele conhece e ele sabe. Porque ele viveu aqui, ele sentiu o que você sente, o que eu estou sentindo. Ele sofreu tentações, sofreu angústias, mais a angústia da cruz a qual ele sofreu, mais a angústia de ser humilhado pelos aqueles muitas vezes que o estava, muitas vezes seguindo ele. Então nós vemos que Jesus, ele nunca se mostrou frouxo. E no momento em que ele ficou mais assim, né, ele orou e pediu a Deus, Pai, faz a tua vontade. Né, se não for a tua vontade, faça de mim esse cálice, mas se não for, faz a tua vontade. Muitas vezes a nossa oração tem que ser essa. No momento difícil, no momento crucial em algumas áreas da nossa vida, nós temos que olhar para o céu e falar, Senhor,
não olha para mim, faça a tua vontade, que é o melhor. E aqui, e quando nós colocamos essa disponibilidade diante de Deus para Ele fazer a vontade dEle, automaticamente a nossa força vai aumentar, e aquela angústia que está dentro de nós, né, que eu não vou dizer que vai sair imediatamente, não, mas Deus vai te ajudar a trabalhar melhor isso, para que você não venha ficar prostrado nessa situação. Então, meus irmãos, aqui o escritor de Provérbios está dizendo: não se mostre. Mas então eu tenho que ser falso, eu tenho que mostrar uma coisa por fora e sentir outra por dentro. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer é que não fique prostrado, não se sinta fraco no momento das situações difíceis, né? Não fique debilitado. Mas de repente você recebe uma notícia e naquele momento é aquele baque. Mas depois você já lembra: Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor Deus que vê todas as coisas. Então eu vou orar, vou buscar o Senhor. E o Senhor, que é o dono da resposta, o Senhor, que é dono de todas as coisas, Ele vai me dar a vitória. Porque Ele é o Deus que pode tudo. Então, meus irmãos, fique com essa mensagem, fique com essa reflexão. Não se mostre frouxo no dia da sua angústia. Não fique sem firmeza. Porque Deus quer que nós estejamos firmes na Tua palavra, que nos ajuda, que nos direciona, que nos habilita a vencermos as mais difíceis angústias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.